Nós vamos precisar que você baixe o EDF Browser depois, porque nele é que nós vamos ler o traçado, tá? Ele não tem para Mac, mas você tem máquinas virtuais, que são programas que você pode baixar da internet, você instala no Mac e ele simula um Windows, um sistema Windows. Simulando o sistema Windows, você pode instalar o EDF Browser para que você possa ler os exames, e é ele que a gente vai usar para ler os exames. Eu uso esse EDF, que é um tipo de arquivo mais ou menos universal, tá? Isso aqui a gente usa no Brasil, em centros de pesquisa, e usa fora também, então nos Estados Unidos, Europa, né? EDF é European Data Format. Então, se você tiver um equipamento aí que aceita ler EDF, maravilha, sem problema. Senão, você vai ter que usar o EDF Browser, tá? Ok, o EDF Browser funciona da seguinte maneira. Você vem em File, Open. Aqui eu já tinha os exames numa pasta, você vai colocar na pasta que você quiser, e a gente escolhe qualquer um deles. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos todos os canais de um traçado de eletroencefalograma de 20 canais, de 21 canais. Então, nós temos números ímpares, por exemplo, F7, T3, T5, FP1, F3, C3, P3, O1, etc. Ímpares eles ficam do lado esquerdo da cabeça. E os pares, eles ficam do lado direito da cabeça. Nós temos que fazer montagens. Isso, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, exatamente. Nós temos que fazer montagens para a gente poder, como que, visualizar a atividade elétrica cerebral de ângulos diferentes. Isso vai ajudar a gente, isso vai ajudar a gente a ler, entender melhor o que está se processando ali no escalpo do paciente, o que está acontecendo ali. É como se você pegasse uma escultura e ficasse rodando ela na sua mão e você olhasse de diferentes pontos de vista. É assim que você usa as montagens. São isso, pares para o direito, né? E ímpares para o esquerdo. Então, no EDF Browser, a gente vai criar algumas montagens. Numa última postagem que eu coloquei lá, eu criei algumas montagens, né? Que é o que eu vou lhe mostrar agora. O ideal para você que está começando agora é você fazer o seguinte, quer ver? Ó, se você gosta de videogame aqui, ó, Metal Gear, tá vendo? Isso aqui é coisa da criançada. Então, eu compartilho aqui com os filhos, então vai ter um monte dessas coisas aqui, tá? Deixa eu ver. O ideal é que você tenha, pelo menos, deixa eu ver aqui, aula. É ideal que você tenha em mãos essas montagens, essas cabecinhas de eletro aqui para você poder acompanhar quando você estiver fazendo a montagem. Depois de um tempo você decora, não precisa mais, né? Mas quando a gente está começando, é bom a gente ter as cabecinhas ali para a gente poder se orientar. Então, eu vou fazer uma montagem que é a seguinte. Eu vou montar primeiro hemisfério cerebral esquerdo, hemisfério cerebral direito, depois e linha média. Nós temos entrou uma convidada nova aqui, Ana Karina, é isso? Uma boa noite, viu, Ana? Obrigado pela presença aí. Agradeço que você esteja aí. Depois você me conta quem você é. Então, nós temos aqui, basicamente, dois tipos de montagem que nós podemos fazer, tá? São as montagens referenciais, em que eu comparo
a potência eu comparo a potência de um eletrodo do escalpo com um eletrodo referencial. O eletrodo referencial, ele representa o equivalente à potência zero. Ele é o zero para você poder ter como referência quando montamos a cabeça. Por isso que é referencial o eletrodo. Então, vou comparar FP1, né, F7, etc., com o referencial A1 do lado esquerdo e os direitos com o referencial A2 do lado direito. Os do meio, eu vou jogar um eletrodo para cada lado, né, porque a gente sempre compara, então, diferenças de potencial. Esses são os referenciais, quando eu comparo os eletrodos do escalpo com esses eletrodos da orelha. Quando eu comparo os eletrodos entre si, então eu chamo de montagens bipolares. O que é que eu estou comparando nesses eletrodos? Nós comparamos a diferença de potencial em microvolts. Tá? Por isso que você tem aquelas ondinhas, né? Nós temos... Deixa eu ver se eu consigo, só para brincar um pouquinho aqui. Quando nós temos aquelas ondinhas do eletroencefalograma, nós dizemos que, de maneira convencional, isso é convencionado, né? E para cima é negativo e para baixo é positivo. Então, por exemplo, se o potencial, vamos dizer que eu pego aqui FP1 e F7. Potencial deste e desse são comparados. Nós subtraímos um do outro. FP1, por exemplo, se tiver 10 microvolts aqui, 10 microvolts, e F7, por exemplo, se equivaler a 5 microvolts, aqui nós temos 10 microvolts e aqui nós temos 5 microvolts de diferença de potencial. Quando subtraímos, nós temos uma deflexão negativa. Se os dois potenciais forem positivos, para baixo, porque a deflexão é sempre a diferença do segundo para o primeiro. Mas vamos voltar para a nossa questão da nossa montagem, então. Está vendo aqui o nosso software, não é? Então, vamos fazer uma montagem referencial, usando eletrodos, por exemplo, auriculares. Vamos ver o hemisfério esquerdo primeiro. A gente faz assim, a gente adiciona e cria uma derivação ou canal. Canal e derivação é a mesma coisa. Como eu só coloquei o FP1 ali, então o software já sabe que é referencial. Vamos fazer a seguinte montagem, FP1. Se você não entender algo, você me avisa. Ok? Isso aqui é a escolha da pessoa. A montagem você decide como você faz. Por exemplo, FP1, F7, usando eletrodos referenciais, F3, T3. Está vendo que à medida que eu clico, vão aparecendo canais novos. C3, T5, T5, P3. Se você olhar na cabecinha, no desenho da cabecinha, I1, você vai ver que nós estamos descendo aqui em zigue-zague. Eu estou fazendo um zigue-zague do lado esquerdo da cabeça. Agora eu vou criar canais do outro lado, que são o equivalente em espelho desses que eu criei. FP2, não é? Depois do FP2, F8.
F4. Onde é que está o F4 aqui? Está aqui. T4. Vamos lá, T4. P4 aqui. T6. Então, nós estamos criando uma montagem de eletrocefalograma. Estou descendo em zigue-zague no EDF Browser. E o último aqui, o A2. Então, eu peguei 8 canais de um lado, 8 do outro lado, né, esquerda e direita, e aqui eu tenho 16 canais. Eu posso trabalhar com os da linha média também, se eu quiser, logo abaixo. Posso colocar mais canais, se eu quiser. Só para a gente poder começar a ver o eletro, a gente vai trabalhar com esses canais aqui. Depois a gente pode colocar mais canais, se quiser. Deixa eu ver. O princípio de como monta nesse software EDF Browser você entendeu, né? Só que eu já tenho isso aqui gravado. Então você pode fazer a montagem, gravar a montagem. Eu venho aqui em montagens, por exemplo, e eu posso gravar esta montagem em uma pasta. Eu gravo como... Posso gravar aqui, vamos escolher um nome, Antero Posterior, 16 canais. Na verdade é menos porque faltou um canalzinho ali, né? Eu estou percebendo agora. Mas é só para a gente sentir. Gravou, ficou ali guardado para você poder resgatar depois. Agora eu já tenho aqui o sinal. Eu vou carregar uma montagem que eu estava já guardando aqui numa pasta. Pronto. Agora entrou com todos os canais. Aqui eu já tinha gravado antes, hein? Você pode criar os canais como você quiser. Então, tenho aqui uma montagem em que eu tenho canais à esquerda, na região anterior até a posterior, canais à direita, antero-posterior, e canais Linha média. aqui da linha média. Certo? Vamos fazer mais umas montagens aqui para a gente ver como funciona esse software. Você vai me acompanhando aí. Você baixa o software e me acompanha. Saí do programa, só um minuto aqui. Eu vou entrar no mesmo sinal aqui de novo. E vou criar uma montagem agora bipolar. Você tem as referenciais que usam as auriculares, outra referência, e as bipolares. Tem uma montagem chamada Double Banana, que é clássica, banana dupla. Conhece? Não, No Double Banana você tem o desenho da cabeça aí? Com os eletrodos? não, tem, mas Não? tem mais ou menos já tem mais ou menos registrado. Já tem mais ou menos registrado aí, né? Eu posso visualizar. Consegue visualizar aí, né? Pelo seguinte, só um minuto, deixa eu procurar aqui. Qual pasta está? Deixa eu ver. Só um instante mais. O nome dessa montagem é Double Banana. Aqui dá para ver, olha só. Porque ela tem o formato de uma bananinha. Você vê aqui? Aqui e aqui, olha, são duas bananinhas. Uma bananinha verde aqui. E aqui uma bananinha abóbora. Então, o nome desta bipolar é Double Banana. Eu gosto de colocar a linha média também. A Double Banana é famosa, né? Todo mundo que mexe com isso usa esse nome. É um jargão, certo? Tá ótimo. Então, vamos prosseguir, então. Vou fazer uma Double Banana aqui. Mostrado assim, fica realmente uma banana, né? São duas bananinhas, né? A Double Banana é assim. FP1 agora é bipolar, hein? Quando você compara eletrodos do escalpo e não usa a orelha, nós dizemos que a montagem é bipolar. Seria FP1. Mas olha que interessante, veja. FP1, ele é positivo.
Quando você for entrar com o próximo eletrodo aqui, que no caso é o F7, no Double Banana, você não vai adicionar, você vai subtrair. Tá. Você vai tirar a diferença do potencial entre os dois eletrodos nesse equipamento. No caso lá é 200 também. Vai dar... Repita. Tá. Repita, por favor. E em F7 também é 200. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a taxa de Tá, amostragem. desculpa, isso é a É a frequência de quantidade de amostragem. pontos que o computador enxerga no sinal por segundo. Então vamos lá, FP1, F7. Opa, fiz bobagem aqui, espera um minuto. Nem é volt, é hertz, Não, isso é assim mesmo. No começo a gente se confunde. FP1, F7. Aí quando você vai entrar aqui, você subtrai. Mais aqui, menos aqui, veja. Tá bem. E a gente faz a primeira derivação do Double Banana. Tá aqui. Aí nós vamos fazer, olha esse sinal aqui, só um adendo aqui, esse sinal está meio estranho, porque ele não foi filtrado. Depois a gente filtra o sinal todo, ele fica com mais jeitão de elétron de melhor qualidade. Então vamos lá. No segundo grupo de eletrodos, é o F7, mais, adiciona, e o T3 subtrai. Fazemos uma outra derivação ou canal. Agora vamos para o T3, você adiciona e subtrai o T5. É o C3, né? O T5. Agora vamos começar pelo T5 e o O1. Você subtrai o O1. Faz um outro canal. Agora a gente começa de novo lá em cima para fechar a banana. Para fechar a bananinha pela linha média agora, pela região mais interna. FP1, F3, você subtrai próximo à linha média, não é na linha média, é próximo à linha média apenas, é paralelo à linha média, justaposto, né? A linha média. Mais e menos, não esqueça, a mesma coisa. F3, C3. C3, P3, o C3 menos o P3. Aqui, veja. C3 menos P3, exatamente. Agora o P3 mais, adiciona O1 menos. Pronto, você fez aqui uma banana. Uma bananinha do Double Banana. Agora vamos para a bananinha número 2. Que é o FP2. Cadê o F8? Cadê o F2 aqui? Menos F8. Então a gente começou no FP1, F7. Agora a gente vai fazer FP2, F8. Para fazer o espelho. Tá? Faz uma derivação. F8, T4. Mais, T4 menos. Pronto. T4, T6. T4 mais, T6 subtrai. Isto e T6 agora. O2. Subtrai. Fez a derivação. Agora a gente fecha a banana à direita. Agora sim. Agora FP2 menos F4. F4 mais menos C4. Menos C4. C4 mais menos P4. E P4 mais menos O2. Fecha a banana. Agora, eu gosto também de usar todos os eletrodos. Então, nós fazemos o seguinte. No final, eu coloco o cabinho da banana aqui, que seria os eletrodos de linha média. É que aqui não tem FPZ. Então, eu faço assim, FZ
mais CZ menos, mais um canal. Depois CZ, exato, CZ mais PZ menos. Faz mais uma derivação. PZ mais subtrai OZ menos. Certo? Aí nós colocamos todos os eletrodos. Tá bem? Tem também outras montagens com outras referências, referências matemáticas, referências virtuais. A gente pode usar também CZ como referência. Eu coloquei no site um artigo da Academia Americana com várias montagens que podem ser feitas. Mas vamos trabalhar com essas duas montagens aqui, porque é incrível como o tempo corre rápido, né, quando a gente está conversando aqui. Parece que passou 5 minutos, já foi 23 minutos. É bom, né? Porque sinal que está interessante, né? É verdade. Então, prossigamos. Veja só. Nós vamos em montagem. Vamos salvar essa montagem agora. Então, colocarei montagem. Vou colocar double banana. Pronto. Double banana salvo. Temos que uma montagem aqui referencial e uma montagem bipolar. Vamos voltar para referencial. Montagem, já tinha gravado, né, aquela montagem. E vamos para longitudinal. Então, nós temos um contingente grande aqui de atividade rápida, que é artefatual. Mesmo que não fosse, nós vamos começar a falar da atividade tradicional, básica do elétron, que é o delta, teta, alfa e beta. Esse contingente todo não passa de 30 Hz, 30, 40 Hz. Então, a gente faz um filtrozinho aqui, bem simples. A gente vai em filtro. Deixa eu fazer o procedimento de novo aqui para você. Filtro. E nós vimos em filtro de banda de passagem. Tá bom? E agora, vamos colocar aqui a frequência 1. São ondas de baixa frequência. Onde é que nós vamos bloquear aqui? E aqui frequências altas. Ritmos de alta frequência. Onde nós vamos bloquear esses ritmos. Desta forma, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar de 0,5, de 0,5 Hz até 30 Hz. Vou marcar aqui todos os eletrodos. Se não marcar, não filtra. Ok? E vou mandar aplicar. Olha o que aconteceu. Aquele grande contingente de atividade rápida. Frequência muito baixa, menor que meio Hz. Desaparece. Maior que 30 Hz. E acima de 30 Hz, exatamente, também desaparece. Então, nós ficamos com essa faixa de amplitude aqui. Vamos aumentar um pouquinho a amplitude para ver essa frequência. Aqui já é mais ou menos do gosto da pessoa, né? Para ela conseguir ver bem o sinal. Ó, se deixar em 10, em 20, vai depender da pessoa, da amplitude que fica mais confortável a visualização, que permite uma visualização mais confortável. Então, a princípio, para quem está começando, né? Às vezes pensa que é difícil analisar um traçado de elétron, mas não é. Mas à medida que a gente vai vendo exames, a gente vai vendo que é bem tranquilo. Você tem que ver o exame de maneira holística e ver muitos traçados. Deste modo, como é que a gente lê um traçado de eletrocefalograma? Tem uns pontos de referência importantes. Na região anterior,
essa atividadezinha aqui de baixa amplitude, muito rápida. Isto aqui é o ritmo ou atividade beta. Não é isso aqui, ó. É essa atividadezinha mais rápida aqui, de menor É o Tá. beta. Ok? Tá. Aqui em F7 é artefato muscular, que a gente não conseguiu retirar tudo com os filtros. Então, essa atividade muito mais rápida aqui é uma atividade muscular artefatual. É um artefato muscular. Popular. Bem, você vendo pela localização, por exemplo, aqui parietal, occipital, F7. Veja, o F8 aqui nem tem, tá vendo? Relativo ao F7. Então, a musculatura mais temporopareto-occipital é a comprometida. No caso aqui, do lado esquerdo. Um pouquinho à direita também, né? Tem aqui. Uma atividade muito rápida assim, muito rapidinha. Por volta de 70 Hz, 60, 70 Hz. Muitas vezes é muscular, mas nós não cortamos com 30 Hz. Não é? Cortamos. O filtro digital, mesmo o analógico, né? Ele não corta 100% da atividade elétrica que está fora dos limites. Está bem? Ele vai cortar mais ou menos, quando ele fala um filtro de 0,5 Hz, ele vai cortar mais ou menos 60% daquela atividade. Você ainda vai pegar atividade muito lenta ainda, mas com menor intensidade, vamos dizer assim, né? Uma menor quantidade, vamos dizer assim, mas vai ter ainda. E mesmo para ritmos rápidos também. Se você tiver muito ritmo rápido também, alguma coisa vai persistir. Eu vou ter que aplicar um outro filtro aqui específico para 60, 70 Hz. Mas não vamos fazer isso agora. Como eu estava falando, existem as referências na região anterior, retomando então esse ritmo de baixa amplitude, que trata-se do ritmo beta. Dá para você notar que tem um ritmo mais lento e tem um aqui de baixíssima amplitude, bem rápido, de alta frequência e baixa amplitude, que é o beta, é o ritmo beta, que é diferente do artefato muscular aqui. Tá vendo? FP2. Você vê que tem até mais beta aqui. Dessa forma, se essa é uma pessoa de 39 anos, não é criança não. Então a gente olha para a atividade beta anterior e a gente vai olhar também para essa atividade posterior aqui. Tem uma atividadezinha aqui, olha só, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 mais ou menos. 8, 9, 10 e meio, mais ou menos. Quase 11, né? 10,5. 10,5 Hz. Isso aqui, ó, essa escala aqui é 1 segundo. Tá? Então, 10,5 Hz. O ideal, seria que isso aqui tivesse 3 centímetros, tá? Acompanhasse a reguinha aqui. Mas o software aqui, ele não faz 3 centímetros. A minha tela é muito grande e o software, ele não está conseguindo acompanhar. Ele está fazendo 5 centímetros por segundo, mas a gente tem que imaginar o padrão aqui 3. Mas tem a marquinha, né?
Então a gente sabe que aqui é 1 segundo, não é? Certo? Daqui a aqui. Pode sim, pode aumentar aqui também. Aí. Olha aqui. Então rápido, menos rápido. Tá vendo? É aqui, ó. Então, aqui dá para mudar também 5 minutos por página. Tá vendo? Aqui dá para se fazer isso também. O padrão é... Se eu colocar 3 centímetros por segundo, então 5 segundos por página fica muito grande. O que mais aproxima de 3 aqui é isso aqui, 10 segundos por página. Que vai dar 5 centímetros. 10 também não vai dar. Aqui, olha, aqui dá. Aqui dá quase 3, olha. Eu não tinha visto essa escala aqui. Dá quase 3, dá 3,5. Quando você clica em time scale, o primeiro que aparece lá é 3 centímetros por segundo. Vamos ver? É, mas não dá, viu? Olha só. Olha aqui, olha a reguinha. Tá 2,5. Tá 2 e pouquinho. É por causa do meu ecrã, né? Da tela do meu computador. Então nós vamos ter que trabalhar com 15 aqui. Aí vai dar quase. Dá 3 e pouquinho. Mas isso vai variar de computador para computador, né? Você tem que ver como é que funciona no seu. Então a gente vai se guiar pela atividade anterior, o ritmo beta, na vigília. Se bem que tem um pouquinho de beta também no sono, né? No começo do sono. E a gente vai seguir também a atividade posterior, que é o ritmo alfa, que é o ritmo dominante na vigília. O ritmo alfa a gente vai ver tanto em O2 quanto em O1, às vezes nos parietais também, às vezes nos temporais posteriores, no OZ. Cadê o OZ aqui? Está com artefato, mas você vê aqui, está conseguindo ver o alfa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora deu 11. Você pode ter uma variação de 1 Hz dentro de um mesmo exame em momentos diferentes. Tem colegas que gostam de contar aqui no vale. Aqui. 1, 2, 3, 4. Ele conta embaixo. Ele não conta em cima, quando a onda desce. Eu gosto de contar... Seria a mesma coisa, né? Hã? Tá. Seria a mesma É a coisa, mesma né? coisa. Seria a mesma coisa, né? Estou dizendo que você pode achar um colega que vai contar embaixo. Eu conto em cima, eu acho mais interessante. Sei lá, aprendi assim. Meus professores faziam assim, né? Então eu conto no pico, na ponta negativa. A propósito, veja, vou te fazer uma pergunta aqui. Vamos pegar essa ondinha aqui. Essa ondinha. Aqui em cima é positivo ou negativo? E aqui embaixo é positivo ou negativo? Aqui em cima primeiro. Você saberia me dizer? Então, agora você vai aprender, não vai esquecer mais. Aqui é uma referencial. Isso. Então, com o eletrodo, aqui no caso, aqui, veja bem, aqui é um equipamento ENSA. Esse equipamento aqui que gerou esse sinal é um ENSA. Esse equipamento ele faz referência com as orelhas ligadas. A1 e A2. Isto aqui é como se fosse um eletrodo. É o G2. Certo? Que são as duas orelhas ligadas. E o primeiro eletrodo aqui é o G1. É o, no caso aqui, o O2. Aí, quando eu conecto os dois, a onda faz isso aqui. Olha só. Não é isso? É isso aqui.
Eu estou vendo a diferença de potencial do O2 com as orelhas, em relação à referência, que seria em tese zero, né? A1 e A2. Então, veja, existe uma convenção, isso é convencionado, tá? Isso aí os pilares aí da eletrocefalografia que decidiram que a onda, ela sempre bate ou deflete, vamos colocar assim, para o lado negativo. Ela sempre deflete para onde os potenciais são mais negativos. Olha aqui, eu estou comparando dois eletrodos que eu chamo de G1, o primeiro, e eu chamo de G2, o segundo. Isso é convencionado também. Tá dando para enxergar direitinho? Tá? Tá. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Eu acabei de afirmar que a onda sempre deflete ou bate para o lado mais negativo. Qual eletrodo é mais negativo aqui? É o G1 ou o G2? E a G2? Ela sempre bate ou deflete para o lado mais negativo. Para o lado mais negativo. Mais negativo seria G2, não é isso? Se o G2 fosse negativo, G1, G2. Nós temos aqui os dois canais. Ela não bate para o mais negativo. G2 é mais negativo, ela deflete para o lado do G2. Tá. Entendeu? Entendi. Ela bate, ela deflete, não é? Ela se curva para o lado, sempre para o lado onde o potencial é mais negativo. Por isso é que aponta a onda, por isso que o foco geralmente é negativo, né? Quando você tem epilepsia, você tem isso aqui, essa morfologia, né? Você tem uma ponta-onda aqui e o foco, por exemplo, aqui em G1. O foco geralmente na epilepsia é negativo. Se o foco for para G2, ela bate para baixo aqui. Por isso que em eletrocefalografia as pessoas confundem às vezes. Eles falam negativo, bate para cima. Ah, entendi. Sim. Bater é um movimento rápido, né? A derivada do potencial elétrico são do tempo, aqui quando ele desce, que é mais, é mais inclinado, aqui, ele vem mais rápido do que quando ele está subindo lá. Entendi. É uma questão de nômina, né? Na minha nômina, bater aqui é para o lado onde deflete a ponta. Bateu para baixo aqui. Para o lado que ela deflete, exatamente, perfeitamente. Ela deflete sempre para o eletrodo negativo, mais negativo. Por isso, voltando àquela ondinha aqui embaixo, essa onda aqui, nesse canal inferior aqui, vamos tomar só essa onda como exemplo. Nós estamos fazendo aqui P4, G1, e as orelhas são G2. As duas orelhas ligadas como se fosse um eletrodo só. Qual que está mais negativo aqui? A orelha ou o G1? Ou o P4, não é? É o P4, certo, certinho. É isso mesmo, é o P4. É a região parietal que é mais negativa. Assim a gente vai aprendendo onde é que estão localizados os potenciais mais negativos
geradores, né, da atividade elétrica. Esse tipo de deflexão aqui negativa representa a atividade do corpo celular. Vamos prosseguir. Está bem tranquilo, então, até agora? Fácil? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Eu preciso ler um pouco mais da teoria, vou começar a fazer isso hoje. Então, no começo, você pode ler esses artigos que você encontra na internet mesmo. Você pode ir no Google mesmo procurar princípios do eletroencefalograma, princípios de atividade elétrica, do estudo da atividade elétrica cerebral, eletrofisiologia do neurônio. Você procura esses tipos de tema no Google, você vai encontrar uma série muito grande de artigos a respeito. Ok. Quando a gente vai ler um traçado de elétron, geralmente nós mudamos montagens, mudamos referências, para você poder olhar o traçado sob ângulos diferentes, para você poder ter uma melhor observação da atividade elétrica cerebral. Aqui nós vamos correr um pouquinho só nessa primeira montagem referencial, para a gente poder ter uma primeira visão global aqui. O elétron a gente olha também de maneira holística, você olha o traçado todo, como se fosse uma foto. Eu havia comentado numa outra ocasião, inclusive, que do ponto de vista de achado patológico, você tem ondas lentas, ondas rápidas, espículas, ponta-onda, ondas agudas, você não tem muita coisa. O difícil é você conseguir se acostumar com a morfologia e distinguir essas ondas dos artefatos. Vamos pegar, por exemplo, essa imagem aqui, veja só. Não é? Uma pessoa pode olhar isso aqui e achar que é uma espícula epilética. Pode achar. Só que, veja bem, toda atividade paroxística, seja epilética ou seja normal, ela forma um campo elétrico em torno dela. Então, nós vemos um campo aqui. Isso. Nós teríamos que ter essa atividade alterada também em eletrodos próximos. Nós teríamos que ter aqui uma atividade normal em F8, T4 talvez. Pensa no caso de uma epilepsia do lobo temporal. Você ter alteração em um eletrodo só é muito pouco frequente. Você poderia ter isso aqui até fazendo um espelho para o lado oposto, para o lado direito. É como se atirássemos uma pedra no lago, aquela onda se difunde pela superfície do lago. Então, você não vê só no ponto em que ocorre o foco, mas você vê também na periferia também uma alteração no campo elétrico. Artefatos são atividades biológicas ou não, né, que surgem no escalpo e que não são decorrentes da atividade elétrica cerebral propriamente dita, né, do encéfalo, né, do córtex. Esse artefato aqui ele é comum. É um artefato chamado artefato eletrostático. Isso aqui aparece, a pessoa quando a técnica pode ter passado perto, passado com a mão só sobre o eletrodo, a curta distância, e aparece esse eletrodo aqui. Certo? Vamos ver mais um artefato aqui. Artefato em movimento ocular aqui. Artefato de piscamento. A pessoa pisca e surgem esses artefatos em regiões anteriores. FP1, FP2, F7, F8. Frontopolar, exatamente. A gente reconhece o padrão, tem dos dois lados, são nos eletrodos frontopolares, frontais, temporais anteriores, às vezes. Tem até uma difusãozinha aqui para o F8 nesse caso. E para o F4 também, devido ao campo grande que se forma, né? Não tem muito para o F7.
é talvez porque o F7 já esteja artefatado, vamos dizer assim. Já tem um artefato muscular ali, então talvez você não veja muito. O artefato às vezes é errático também, né? Pode aparecer de um lado, pode não aparecer do outro, justamente porque é artefato. Você pode olhar o eletro. Deixa eu tirar isso daqui. Eu gosto de olhar o eletroencefalograma da seguinte maneira. Eu gosto de dar uma olhada assim, olha. Eu falo que é uma olhada holística. Você olha assim, de maneira global no traçado primeiro, que você tem que olhar ele todo, né? Você tem que ter uma rotina para olhar esse eletro. Se eu for olhar canal por canal, toma mais tempo. Então você tem primeiro essa visão completa, né? Você pode olhar primeiro os anteriores, se quiser, lógico. Pode olhar os posteriores, né? Eu gosto de ver assim primeiro, né? E quando você passa, você vai vendo os artefatos, depois você olha por colunas, né? E você vai procurando a atividade posterior, anterior, e vai olhando uma segunda vez, né, o traçado assim por colunas. Chama atenção, né? Atividade alfa e atividade beta, artefatos. E a gente tem muito artefato ocular aqui. Às vezes é muito frequente e não dá para tirar todos os artefatos oculares. Então a gente tem que se acostumar com eles e aprender a visualizá-los, que às vezes confunde com alteração patológica. Esse exame aqui, a gente deveria ir mudando as montagens à medida que fosse necessário. Você vê que tem alguma coisa aqui no meio, aqui nessa região mais central, talvez. Esse eletrodo F4 ele está com algum probleminha mesmo. Ele fica repetindo esse artefato. Algum problema, talvez. Talvez seja meio quebrado esse eletrodo, mau contato. Você veja que sempre nós temos atividade alfa nesse paciente de menor e de maior amplitude. Nós temos um alfa aqui dominante. Quando o alfa ele aparece assim ao longo de todo o traçado, a gente fala que é dominante. Tem esses episódios aqui em que ela desaparece. Aqui é bem nítido isto. Você tem ritmo alfa aqui. E aqui no canal de O1, você vê? Aqui do outro lado também tem. É que eu estava olhando ali o OZ, mas tem também do lado oposto. E de repente o que acontece? Com o ritmo alfa, aqui em cima tem um artefato muscular, sim, aqui. Mas o ritmo alfa, isso, a frequência fica mais alta. Você tinha isso aqui, e a frequência ficou alta e de baixa amplitude. Ficou uma frequência rápida de baixa amplitude. Então, o ritmo alfa, ele pode ter duas características, né, importantes. Primeiro, ele pode ser um alfa subdominante. É um alfa que aparece e desaparece durante a vigília. Ou esse paciente pode estar começando a ficar sonolento. O ritmo alfa vem aqui e de repente desaparece. Isso é um dos sinais que ele pode estar começando a dormir. Daqui a pouco ele volta de novo. Ritmo alfa aqui. Aqui ele desaparece, aparece de novo. Desaparece, mas você nota o seguinte. Este período aqui em que o ritmo alfa desaparece, aqui no P4, no O2, saiba que o alfa às vezes ele difunde também, né? Para esses eletrodos posteriores. Temporal, às vezes até para os anteriores. O sujeito quando vai dormir, muitas vezes, no início,
Antes dele desaparecer, ele pode sofrer uma difusão para as regiões anteriores. Mas como eu dizia, aqui o ritmo alfa, no período que ele desaparece, Aqui em aliás, esse FP1, doutor período que ele Paulo, desaparece parece já que vai tem alfa. aumentando. Onde? Onde? Em FP1, lá em cima. FP1. Mas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui no nono segundo, mais ou menos. 7, 8. Você fala aqui? O que você falou procede, hein? Isso aqui deve ser um fragmento do alfa, realmente. Pode ser, sim. Né? Pode ser. Vamos ver o O1. Onde é que está aqui? O1 aqui, é isso mesmo. Parece que difundiu alguma coisa lá para frente. Apareceu lá na frente. Pode ser que seja assim. Quando acontece isso aqui, quando o ritmo alfa sofre essa difusão, esse espraiamento, é sinal que o paciente está começando a dormir. Ele está começando a ficar sonolento. Eu devo ter isso direto. Hã? Eu devo ter isso direto. Eu tenho apneia do sono. E trabalha dando plantão também, né? Hoje eu dormi, doutor Paulo, atendendo um paciente. Eu acredito. Eu acredito. Eu sonolento assim, que eu tô, nossa senhora. Ou a história dele estava muito maçante, né? Não, coitado, não estava. Então tá bom. Agora, você vê, aqui dá para notar bem isso que eu estou falando, né? Veja só, o alfa aqui, e aqui parece que o alfa some. Daqui a pouco ele aparece de novo aqui, olha. Neste momento aqui. Então veja quanto tempo ele sumiu. Ficou 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é isso aqui? Está entrando em sonolência. Está quase dormindo. Mesmo porque ó, esse monte de artefato de momento ocular que ele tinha aqui na frente, nas regiões anteriores, né, desapareceu. Então ele está começando a ficar de olhos fechados, está relaxando, e ele está começando a dormir. A hora que aparece às vezes um monte de atividade lenta, e as pessoas laudam como anormal. Não é. Aí você vê aqui de novo, olha. Vamos prosseguir aqui. Surgiu o alfa de novo. Aqui tem bastante ritmo alfa. O ritmo alfa tem essa característica, né, de ser posterior. Parece que ele deu uma acordada aqui. Ele piscou aqui em cima. Sumiu tudo aqui. Aparece de novo. Ele está ali, dorme e não dorme, né? Está sonolento. Vamos ver se dá tempo dele dormir até o final do exame aqui. O F8 tem artefato. FP2. Você vê que essa atividade lenta aqui, ela tem sempre esse componente positivo, negativo, que é a característica do piscamento. Ele pisca, abre os olhos, fecha. Agora, você nota também que esse exame ele mantém um padrão, não é? O ritmo alfa posterior, piscamentos, atividade beta de baixa amplitude em regiões anteriores. Isto aqui, ó. Ou ele mastigou, você vê que pega muito região temporal. Ou ele mordeu, ou ele contraiu a musculatura temporal. É só artefato muscular isso aqui. Ritmo alfa. Aqui a gente vê bem o ritmo alfa. Até na linha média. Você tem o ritmo alfa e a atividade alfa. Artefato, artefato. Ele fez um período de sonolência ali, mas foi um período curto.
Não foi uma longa sonolência, não. Vamos ver se mais para frente aqui ele faz. É por isso que às vezes você lauda eletrocefalograma em vigília e sono. Porque às vezes a gente considera o estágio 1 como sono, não é? E o paciente fala, não dormi, não fechei os olhos. Mas dorme sim. Só que é um estágio bem leve de sono. Sempre olhando assim. O ritmo alfa, ele tem a localização posterior, tem a frequência de 8 a 13 Hz, é reativo à abertura e fechamento ocular. Você tem a atividade alfa, que são todos os outros ritmos da frequência de 8 a 13, mas que não tem a reatividade do ritmo alfa. Vamos mudar o sinal aqui para ver se fica mais limpo um pouquinho. Limpou demais até. Artefato de eletrodo. Esse artefato aqui, com esta característica morfológica, tem uma deflexão aqui, uma atividade lenta, provavelmente é o popping. O eletrodo ele mexeu um pouquinho só e fez esse artefato, um popping de eletrodo. É como se fosse um pop. Agora veja aqui como está limpando o sinal. Isso aqui é uma vigília plena. Se você olhar aqui, olha só. Você veja a diferença? O ritmo alfa que sumiu aqui atrás, nas regiões posteriores. Desapareceu. Agora apareceu de novo. Agora voltou. É uma sonolência, né? Uma vigília com sonolência, com estágio 1 de sono por enquanto. Você tem que tomar cuidado sempre nesses casos, com atividade lenta que aparece, para não diagnosticar como patológico, como a gente comentou agora há pouco. Mudei aqui a amplitude novamente do sinal. Mas você vê que não se nota muitos artefatos anteriores, mais de movimento ocular. Não temos lentificações focais. Aqui não temos. Você vê também que não tem assimetrias. O ritmo alfa realmente aparece e desaparece. É só checar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nem aqui, não é? 11 Hz. A frequência do ritmo alfa tem uma tendência a permanecer sempre a mesma para um mesmo indivíduo em exames diferentes. Isso é mais ou menos que uma regra. Já deu uma hora mais ou menos aqui no nosso encontro. Você baixa esse exame que está no site. Pode baixar todos os exames. Tem vários exames gratuitos lá em vigília e sono. Você baixa, dá uma olhada depois nesse exame. Artefatos musculares aqui. Eu estou correndo até o final aqui. Esse exame, veja com calma depois. Você vai vendo vários exames, você vai aprendendo a reconhecer o traçado de eletro. Como é o laudo de um exame desse? Então, essa informação é aquela que ninguém passa, certo? Que é a seguinte. Veja. É mais ou menos assim. Mas eu vou te passar uma receitinha de bolo aqui. Você modifica conforme os exames vão se modificando, conforme a necessidade. Lá no cabeçalho, você vai colocar as informações da sua clínica. Tá? Ok? Nome da clínica, endereço, telefone, etc. Depois você vai colocar o nome do paciente. Depois, nome do colega que solicitou o exame. Depois você pode colocar
as indicações do exame, se você quiser. Eu geralmente não coloco isso. E aí você coloca as características técnicas e o título. Eletroencefalograma em vigília, eletroencefalograma digital em vigília, ou eletroencefalograma em vigília e sono. No caso aqui, pode ser eletroencefalograma em vigília e sono, ou eletroencefalograma em vigília e sonolência, porque ele fez um estágio 1 do sono. Aí você coloca o seguinte: exame realizado em condições técnicas satisfatórias, com o paciente em repouso, em vigília e sonolência. Em repouso, vigília e sonolência. Aí tem essas variações, ponto. Aí você coloca assim: durante a captação do exame, no traçado. Isso no final. Ativação pela hiperapneia no final. Geralmente eu faço. Depois a gente vê aqui no final do exame. Eu faço hiperapneia, fotoestimulação, percussão plantar, eu faço também. Então você coloca assim: durante a realização do exame, durante a captação do exame, ou no exame, não observamos atividades paroxísticas patológicas. A fotoestimulação não acrescentou dados novos, não acrescentou achados. Durante a hiperapneia, não houve surgimento de atividades paroxísticas patológicas ou grafoelementos patológicos. Ponto. Conclusão: exame em vigília e sonolência normal. Eletroencefalograma em vigília e sonolência normal. Ou eletroencefalograma digital mostra ritmo posterior de base normal, sem anormalidades. Conclusão: eletroencefalograma normal. Nós esquecemos de falar o seguinte, não é? Dentro dos limites da normalidade. Aí tem algumas variações aí que são o estilo seu, né? A gente esqueceu de colocar aqui no corpo do exame atividade elétrica cerebral posterior de base, consiste de ritmos a 11 Hz em regiões posteriores. Ok? A gente vai repetindo isso aqui que você vai cansar de ouvir. Você vai saber isso aqui decore e salteado. Então tá bom. Imagina. Semana que vem, quinta-feira, eu vou ficar online novamente. Se você quiser participar, vai ser um prazer. Eu penso que por hoje é isso. E a semana que vem nos encontramos de novo. Eu agradeço a sua participação. A gente se vê de novo às 21 horas na próxima quinta. Eu aqui te agradeço a presença. Boa noite e bom descanso.